Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Hoje eu quero fazer um vídeo simples, um vídeo curto, rápido e objetivo, tá? Hoje eu vou apenas responder o seu Pedro Regis, o famoso vidente de Anguera, o vidente mais famoso do Brasil. Novamente falando sobre o castigo de Deus. E o Deus de Anguera, que não é o Deus católico, tá, gente? Esse Deus apresentado por essa suposta aparição não é o Deus que o catolicismo prega, ensina e revela. Novamente, ele dizendo, né, sobre os castigos divinos, ele vai citar o dilúvio e citar Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que o Deus de Anguera, ele é um Deus brincalhão. Ele gosta de punir o ímpio e também o justo ao mesmo tempo. Ou seja, não existe justiça no Deus de Anguera. E nós aqui, chamados de abestalhados e também de frescurentos, nós aqui ensinamos que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que enviou seu filho único para salvar a humanidade, jamais iria punir o ímpio e o justo ao mesmo tempo. Tá? Ele separa o joio do trigo. Ele retira o justo antes de punir um local, uma cidade, antes de punir uma região, ele retira o justo. Porém, o seu Pedro Regis, ele tem seus informantes, pessoas que vasculham a internet procurando vídeos contra as heresias que ele ensina nessas, né, supostas revelações, que segundo ele veio da mãe de Deus, só que não é o Deus católico, tá, gente? É uma outra mãe de Deus. No vídeo de hoje ele levantou um desafio. Ele pediu para os abestalhados e os frescurentos, né, responder a ele sobre o caso do dilúvio e sobre o caso de Sodoma e Gomorra. Prestem atenção. Só um minuto, gente. A vida na Terra será diferente. É Nossa Senhora que está dizendo. O Pedro, você acha que isso é o quê? Na minha opinião, castigo divino. Porque os homens desafiaram Deus e vão ter que pagar caro. Já aconteceu um castigo lá no passado, com o dilúvio, lembra? O dilúvio, que arrasou com tudo, né? A terra foi coberta de água. Castigo divino, mandado por Deus. Então, temos os afrescurados da vida que fica dizendo que não sei o que veio, os abestados que fica dizendo que Deus não castiga. Não, explica o dilúvio, explica Sodoma e Gomorra. Quem falou foi os anjos, né? Dois anjos que nosso mandou do céu. Nós viemos a mando de Deus destruir esse lugar. A mando de Deus, o anjo mentiu, foi contou piada, pilera, foi uma pilera. Não, o anjo disse a verdade. Os polos. Não, seu Pedro Regis. Os anjos não vieram aqui brincar, tá? E nem disseram uma piada. Quem está falando, né, uma piada é o Senhor. Aliás, o Senhor sempre contando as suas piadas, né? E as pessoas tomam isso como uma doutrina e uma doutrina da Igreja Católica. Nunca o Cris Macabeus falou que Deus não castiga. Nunca. Jamais falei isso. Tanto que o preterismo ensina que a destruição de Jerusalém, que são as tribulações do Apocalipse, foi um castigo de Deus contra Jerusalém, contra aquela geração ímpia. O que o Cris Macabeus, o Robson do canal 2.0 e outros católicos de verdade ensinam é que Deus é justiça e jamais irá punir o justo junto com o ímpio, por causa dos pecados do ímpio. Você cita, seu Pedro Regis, dilúvio, o senhor cita Sodoma e Gomorra e nunca respondeu minhas perguntas. Quantos justos morreram
em Sodoma e Gomorra? Quantos justos morreram no dilúvio? Cite 3, apenas 3 justos. O Senhor não vai citar, o Senhor vai enrolar como sempre, como sempre. O Senhor vai encontrar um subterfúgio, uma narrativa, sair pela tangente e acabou. Prestem atenção nos textos a respeito do dilúvio e do Sodoma e Gomorra. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposa entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Esses são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seus coração, e todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, dos céus, porque eu me arrependo de o haver criado. Então, nós temos aqui um fato. Deus viu a maldade nos homens. Deus percebeu que os homens, os filhos, dos homens e as filhas de Deus se uniram, a geração de Caim, tá? E a geração de Sem, o Sete, que veio depois de Abel. Então, os filhos de Deus, essa geração, estavam se unindo com as filhas dos homens e vice-versa. E a maldade se multiplicou na humanidade. E Deus então puniu a humanidade, puniu a terra, mandando o dilúvio. Agora eu pergunto para o seu Pedro Regis: quantos justos morreram no dilúvio? Prestem atenção no texto. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esse é o Pedro Regis. Esse Deus que o Senhor prega, esse Deus que o Senhor ensina, não é o Deus católico. O Deus católico encontra graça nos olhos de Noé e retira Noé do castigo. Noé é convidado a fazer a arca, e de Noé vem a descendência de todos nós. Deus encontra graça em Noé e não nos homens e na maldade dos homens. A mesma coisa foi com Sodoma e Gomorra. O Senhor nunca leu a Bíblia Sagrada. O Senhor não lê nada além dessas mensagens fabricadas em Anguera. As mensagens das bagaceiras, todas com heresias, nós já colocamos aqui, e nas próximas semanas eu irei fazer vários vídeos sobre o dossiê que eu tenho a respeito de fake news, embustes e heresias em Anguera. Continuando, prestem atenção no texto a respeito de Sodoma e Gomorra, seu Pedro Regis. O Senhor, que brilha os olhos, sorri quando fala de castigo de Deus. E o castigo não contra o ímpio, e sim contra o justo. Eu sinto na expressão da sua face
a alegria que o Senhor sente. É claro que esse Espírito não pode ser o Espírito Santo. O Espírito Santo se alegrando de Deus, supostamente castigando o ímpio, que nada o fez de mal. Enfim, esse é o texto a respeito de Sodoma e Gomorra. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se levanta de Sodoma e Gomorra. O seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Fareis o justo perecer com o ímpio? Prestem atenção no texto. Você que segue o vidente de Anguera. São dois anjos enviados por Deus indo a Sodoma investigar para ver se realmente o clamor corresponde. E é claro que Deus iria mandar um castigo contra Sodoma e Gomorra. Prestem atenção na pergunta de Abraão. Abraão, que sim é um homem justo. Abraão que confia na justiça de Deus. Coisa que o vidente de Anguera não confia. Para o vidente de Anguera, Deus é um brincalhão, um piadista. Senta num troninho, um prepotente, que brinca de soltar tormentos divinos nos justos. Naquela senhorinha que reza o terço da Divina Misericórdia 3 horas da tarde, todos os dias. Esse é o Deus de Anguera. Agora prestem atenção no Deus de Abraão. E Abraão pergunta: Fareis o justo perecer com o ímpio? A resposta de Deus, depois de muitos questionamentos de Abraão, foi essa. Abraão replicou: O Senhor não se irrite se falo ainda a última vez. Quando será? Se lá forem achados... Não, desculpa. O que será se lá forem achados 10 justos? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. E, lendo todo o texto, ele pergunta: se tiver 40 justos, o que o Senhor irá fazer? E Deus diz: não destruirei a cidade. Se tiver 20, também não destruirei. E Abraão chega ao ponto de dizer para Deus: e se tiver 10 justos? Deus também diz: não destruirei a cidade. Porém, não existia em Sodoma e Gomorra 10 justos. Existia um, e sua família, que era Lot. Ló ou Lot, dependendo da tradução, que era sobrinho de Abraão. E então, Deus, o Deus de Abraão, o Deus que o catolicismo nos revela, será que Deus seria tão injusto a ponto de destruir Sodoma e Gomorra e largar o justo sobrinho de Abraão lá dentro? Claro que não. Prestem atenção no texto. Os dois homens disseram a Lot: Tens ainda aqui alguns dos teus genros, ou filhos, ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se levanta dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Está aqui o texto, tá, gente? Mais uma vez, os anjos que
foram a Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. Eles retiraram Ló da cidade, toda a sua família, pelo menos aqueles que quiseram sair da cidade. Em desobediência, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, porque foi desobediente. Não estava mais na justiça. Mais uma vez, os anjos disseram a Ló: tens ainda aqui alguns dos teus genros, ou filhos, ou filhas? Todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se levanta dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Agora eu pergunto para você, Pedro Regis, vidente de Anguera, que pediu para os abestalhados, para os afrescurados, responder a sua pergunta. O seu Deus, esse Deus que você professa, esse Deus que você prega, ensina, o seu Deus pune o justo e o ímpio ao mesmo tempo, brincando de soltar tormentos divinos na humanidade. Esse é o Deus dessa apariçãozinha. Esse é o Deus que ela revela ao Senhor. Mas agora responda a minha pergunta. Quantos justos morreram em Sodoma e Gomorra? Quantos justos morreram no dilúvio? Cite o nome de 3 justos. E olha que no Antigo Testamento, Deus castigava o filho pelos pecados dos pais. No Novo Testamento, isso já não é mais válido. E depois eu explico em outros textos, tá? Porque Deus diz que nunca mais os pais iriam comer as uvas verdes e os filhos iriam ter a dor de dente, tá? Depois eu explico melhor sobre isso. No Antigo Testamento ainda poderia ser. Só que Deus retira o justo do local do castigo. Assim como em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, em que Deus diz que vai enviar uma grande tribulação sobre todo o mundo para provar os habitantes da terra. Mas ele diz no mesmo versículo: aqueles que guardaram a minha palavra, eu guardarei da grande tribulação. Não tem arrebatamento ali, tá? É a proteção. E isso acontece no momento em que o templo de Jerusalém é destruído pelos romanos. Os cristãos foram avisados lá no sermão escatológico, que o Senhor não soube nem usar neste vídeo de hoje, um vídeo lamentável. O Senhor não soube nem usar. Lucas 21. Quando virdes Jerusalém sitiada por exércitos, sabeis que está próxima a sua ruína. E Deus manda, ordena que os cristãos se retirem de Jerusalém quando virem os rumores de guerra. E quando os cristãos viram que a guerra iria vir contra Jerusalém, deram no pé. Isso Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, seu Pedro Regis. O senhor nunca leu esse livro? Diz perfeitamente que os cristãos migraram de Jerusalém por causa da providência divina e também porque souberam de antemão pelas palavras do Senhor. A igreja jamais vai ser castigada por Deus. Jamais Deus vai castigar a sua igreja. Ele vai castigar o ímpio que ali está. E para terminar, o próprio Pedro Regis dá um tiro no pé, no mesmo vídeo, lendo um salmo, onde Deus diz claramente no salmo que pune o ímpio e salva o justo. Prestem atenção nisso daqui. Salmo 37:10. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir.
Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Os maus tramam contra os justos, rangem os dentes contra eles, mas Deus ri dos maus, pois sabe que o dia dele chegará. Aqui é o Salmo, falar de Deus. 37:10, Salmo 37:10. Nossa, o Senhor está dando um corte rápido aqui também. Sim, o Senhor está dando um corte rápido no Salmo que o Senhor leu nos ímpios. Nos ímpios. E está assegurando os justos. O Senhor lê um versículo bíblico, que é claro que alguém passou para você isso. O Senhor nem entendeu o versículo que o Senhor leu. Neste verso tão lindo, né? Nesse salmo tão lindo, Deus diz que quem persegue o justo é o ímpio, não Deus. Deus não persegue o justo. Deus não vai perseguir, Deus vai salvar, assegurar, guardar o justo e vai fazer perecer o mal. É o versículo do salmo que o Senhor leu, que contraria totalmente a posição que o Senhor tem a respeito do castigo divino, que o Senhor se alegra, né? Dá para ver na sua face a alegria que o Senhor tem quando o Senhor revela alguma coisa sobre um castigo divino em cima do justo. Impressionante isso daí, tá? E depois o Senhor termina refutando o Senhor mesmo, né? Pedro Regis refuta Pedro Regis. Agora responda a minha pergunta. Quantos justos morreram em Sodoma e Gomorra e quantos justos morreram no dilúvio? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém. E não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho também, tá, gente? Para receber as notificações. Dá o like no vídeo e deixa um comentário aqui. É importante. Compartilhe esse vídeo aqui, né? Faça que chegue no Pedro Regis para que ele possa responder essa pergunta, porque o Deus católico é um pouco diferente do Deus de Anguera. O Deus católico é um pouco diferente do Deus de Anguera. Faz bem a todos, até a próxima. Amém.